Para esse assunto, eu exijo, repito, exijo, isso são exigências de que vocês sejam pessoas bem maduras, não inflamem e só deem opinião verdadeira sem alopração, porque eu quero saber de verdade a opinião de vocês da comunidade, né, enquanto eu dou a minha, tá? Eu acho muito pica. O Kina, ex-jogador da afinada Liberty, né, postou no Twitter dele uma indagação e até respondeu alguns comentários da comunidade, né? E eu quero debater aqui com todos vocês. É um assunto muito bom. O Kina postou: vai ser muito da hora assistir o novo Campeonato Brasileiro de League of Legends só com import. XD. Parabéns, Riot. Só agradece. E daí algumas pessoas responderam. Eu quero ler esses comentários para até agregar na nossa opinião, né? O Wagner Assunção ali, cara, se o nível dos jogadores aumentarem, vai ser muito da hora sim. Todo mundo gosta de assistir Mundial. E só tem um time brasileiro que cai rapidinho. Nem de longe torcendo contra vocês. Lamento muito por aqueles que ficaram sem time e sem emprego. A mudança deve aumentar o nível. E daí o Kina respondeu: não vai aumentar o nível. Vai virar um monte de time com importe fraco e os brasileiros vão sumir. Vai ficar igual Valorant. Vamos ter que torcer para ter um time brasileiro ou outro em time gringo. Um time BR, né? Um BR. Um time não, um BR. Um jogador. Só jogador ruim tem que recorrer a importe mesmo. O Gabriel falou aqui. Pô, te garanto que o que não falta é jogador. A Riot legit tirou 4 times do CBLOL e acabou com o Academy. Eu vou dar a minha opinião nesses tópicos, tá? Nós vamos voltar aqui. Mas eu não concordo 100% com o Kina, não, tá? Só pra deixar claro. O Pencrypto tá falando isso só porque fracassou em entrar no novo CBLOL. O Kina, kkkkkk, sim. Luiz, valeu, Kina, penso igual. Mas não tem jogador bom o bastante brasileiro que complete, tipo, 6 times de alto nível nos campeonatos. Se já não tinha no CBLOL, imagina agora na Liga das Américas. Ponto, tá? Luiz, ele hablou. Ele pode usar esse ícone aqui horroroso de anime, sabe Deus o quê, mas ele hablou. E o Kina, concordo que uns 6 times tinha nível alto e alguns players se destacavam nos outros times. O problema todo é se você pensar que agora o Tier 2 não vai ter tanta atenção e novos jogadores e jogadores que eram bons no Academy dificilmente vão ter alguma chance. O que acontece, tá? Vamos continuar lendo para depois eu falar. Nós vamos em tópico a tópico, tá? A valorantização do LoL BR está a todo vapor. E tem quem ache lindo. Vamos agora indo de tópico a tópico pra gente conversar sobre isso. Antes, eu quero pegar aqui a planilha do Showtana pra gente falar com exatidão os jogadores, não os jogadores em que ficaram de fora, né? Mas dar mais ênfase aos jogadores que estão dentro, tá ligado? E tiraram a vaga de, teoricamente, jogadores brasileiros. Então aqui ele comenta: não vai aumentar o nível, vai virar um monte de time com importe fraco e os brasileiros vão sumir. Vai ficar igual Valorant. Cara, olha só. Eu vou ser bem honesto com todos vocês, guys. Minha opinião, tá? Posso estar muito errado. Me julguem, mas desenvolvam comigo. Existiam muitos jogadores brasileiros desse CBLOL que eles estavam empurrando a carreira com a barriga. Que eles claramente não tinham nível e eu acho que era uma questão de comodidade, sabe? Se ele parasse com o LoL, talvez ele não teria um rumo tão claro assim, e daí ele tava empurrando. Então, você via que não tava mais rendendo. Isso nós estamos falando de jogadores, tá? Sobre equipes. Guys, eu vou ser sincero e vai doer um pouco. Não faz sentido tanto a INTZ quanto a Liberty participar do CBLOL. Ponto. São duas equipes em que tem muitos pontos negativos. A Liberty tem alguns pontos positivos em que salvam ela, tá? Mas o ponto negativo, eles são bem maiores. Então, estraga um pouco a competitividade da liga. Veja bem, tá? Eu concordo que não tem como todos os times presentes na franquia fazerem um planejamento de ganhar o título. Não.
dentro de uma franquia vai ter todos os tipos de time. Vai ter o time que gosta de revelar talento, vai ter o time que fica ali no meio de tabela, que é o exemplo claro da Fúria, né? A Fúria é o exemplo claro de meio de tabela, constante, entendeu? Mas também a Fúria fez uns NT, né? A Fúria, o problema deles é mais execução. Eles até tentam ganhar título, tá? Sendo honesto. Então, tinha alguns times que eles zaralhavam muito a competição para mim. Paralelo a esses times, nós tínhamos os times que o planejamento, por desventuras da vida, não deu certo. E o nível não estava bom. Muito se falou de nível, né? O Kina comentou sobre nível do CBLOL. Gente, o CBLOL, em termos de nível, estava respirando sob aparelhos. Vamos ser honestos. Tipo, o nosso nível do CBLOL, essa Loud, ela terminou em quarto. Essa Loud não tinha nível nem pra ganhar uma flex do Mylon, com o Gordox, Mukamurisorka, o Kenzie lá. Não tinha, entendeu? Não tinha. E a Loud tava no top 4. Não existe isso. Tipo, eu respeito muito esse elenco da Loud. Pra mim, um dos melhores, se não o melhor elenco da história do CBLOL. Mas nesse último split, eles terminarem em quarto é uma piada. Eu acho que o top 5 foi a Fúria. A Fúria perdeu duas melhores de 5 contra a Loud, não foi? Olha isso! O top 6, quem que foi? Não me lembro mais. O top 6 foi o Fluxo, porra! O top 6 foi o Fluxo! Então, assim, com todo respeito e pensando na... Como que eu posso dizer? Em uma forma de perpetuar o nosso CBLOL, a nossa liga, times deveriam sim ser cortados. Jogadores deveriam sim ser cortados. Porque se continuasse como estava, não ia para um lado positivo, entendeu? Não ia, ponto. Não ia. O nosso CBLOL, em termos de nível, estava respirando sob aparelhos. O nível do CBLOL estava muito baixo. Guys, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer graça, né? A minha parada, eu não gosto de uma análise profunda. Eu gosto de falar ali a superfície e levar humor para vocês com isso. Se eu fosse fazer uma análise profunda de junglers nesse split do CBLOL, eu acho que é uma coisa bizarra. O nível de jungler... O Croc era o top 4 jungle. O Top era o top 4 jungle da competição. Se vocês caíssem contra o Croc solo kill, vocês ganhariam contra ele. Se vocês dessem a sorte de jogar o CBLOL, vocês estompariam o Croc. Entendeu? Tipo, esse é o nível. Esse é o nível. Tipo, com todo respeito ao Aegis também, tá? Mas o Aegis, ele melhorou do último split para esse, do primeiro split desse ano para esse, mas o Aegis está muito longe, anos-luz, da época em que ele estava no auge dele. Então, tipo, se a gente for falar sobre nível, não tem nível. Nosso CBLOL não tem nível, entendeu? Jogadores precisaram sim ser cortados e a nossa liga precisa sim de importe nesse momento, porque nós não temos jogadores, tá? Pra fazer 8 ou até mesmo 6 times competitivos. Quando eu conversei com alguns CEOs do CBLOL, alguns disseram, na verdade disse, de 3, que mais times deveriam ser cortados do CBLOL na cabeça deles, entendeu? Entendeu? Pra um CEO, mais time tinha que ser cortado. O que acontece? Em meio, tá? A toda essa mudança, tanto do Tier 1 quanto do Tier 2, algumas pessoas que não mereciam ficar sem trabalho vão ficar. Isso é um fato, né? Quando muda algo drasticamente, algumas coisas saem do controle. Eu acho o Kina um ótimo jogador, falando sobre ele especificamente, o individual dele. Pra quem assistiu o Academy, por mais que ele estivesse na Liberty, né? Porque
uma pessoa performar dentro da Liberty é uma coisa muito difícil, com todo respeito à organização, né? Mas é muito difícil, porque o time deles é um time fadado a ser o pior. Ou tipo, a Liberty, ela joga e os jogadores jogam pra não ser o pior. Só. A competição da Liberty é essa. É o 9º e o 10º lugar. Então, assim, uma pessoa que tava na Liberty, ela desempenhar bem o individual dela, sendo que o nível da equipe coletiva, né, como um todo, é underground, ela tá muito de parabéns. O Kina, para mim, não merecia ficar sem trabalho. Eu daria espaço para ele no Tier 2. Só que o Tier 2 eu não tenho como opinar agora, porque estamos todos no escuro, né? Estamos todos no escuro. Sobre o Academy, eu não sei exatamente porque que ele comenta, né? Pô, te garanto que o que não falta é jogador. A Riot Legit tirou 4 times do CBLOL e acabou com o Academy. Aqui ele tá completamente Disney. O que falta é sim jogador. Hoje, nós contamos em uma mão apenas, e na mão do Lula ainda, jogadores bons mesmo, em que você bate no peito dele e fala, tu é bom. A gente conta na mão, em uma mão só, e na mão do Lula, esses jogadores. Entendeu? Então, assim, e se eu for contar os do Academy, fica ainda mais complicado, sendo bem honesto, tá? Sendo bem honesto. Eu assisti o Academy inteiro e eu assisti o CBLOL inteiro. Inteiro. E assim, em termos de nível, vai em duas mãos, tanto no CBLOL quanto no CBLOL Academy. Minerva, a verdade é que isso daí do Kina é papo de jogador frustrado porque sabe que não vai ter chance em lugar algum. Ninguém, absolutamente ninguém, liga se o time, o clube, seja lá o que for, seja composto de importe ou de brasileiro. Pouco importa. No final de tudo, a única coisa que importa é a taça no final da temporada. E os donos das orgs têm que buscar isso. Jogadores bons com capacidade de ganhar. Cara, eu não acho necessariamente que isso seja papo de alguém que fracassou ou papo de alguém que se deu mal, necessariamente. Eu acho que as indagações em que ele está fazendo, ele tá certo e até algum ponto. Mas, pra quem é tão velho quanto eu, pra mim, o CBLOL hoje em 2024, tanto economicamente, mas vamos focar aqui na parte de gameplay, lembram do CBLOL 10 anos atrás, em 2014, em que o Winged, ele era um jungler, né, coreano, que ele veio pra cá contratado pela Cade, e ele ensinou todos os outros junglers a jogarem em 2014. A mesma coisa pro Suno, que era mid laner e ensinou todos os outros mid laners a jogarem. Eu sinto que hoje nós precisamos de importe e referência pra eles verdadeiramente aumentarem o nível da nossa região. Se eu acho, por exemplo, que o Wiz, tá ligado? Dokla, por exemplo, o Insome vai aumentar o nível da nossa região? Não, não vai. Não vai. Se eu pudesse escolher os coreanos em que os times contratavam, com certeza não seriam os que estão atualmente sendo cogitado minimamente, entendeu? Mas, ainda assim, fica uma crítica pesada para os jogadores. Tipo, eu, por exemplo, vendo muito peixe do Yamp, né? Mas se bota um pouquinho no lugar do Jean, você preferiria contratar o Wiz ou o Yamp? O Wiz, ele é o favorito para a vaga. O Wiz. Entendeu? Então, tipo, entende que no final de tudo, a própria crítica do Kina para a Riot e tudo mais, ela volta e bate nele também, não nele especificamente, mas nos jogadores. Porque isso é uma crítica aos jogadores presentes que, cara, vocês estão fazendo coisas de errado, porque vocês não estão performando tanto quanto poderiam pra estar sendo contratado, entendeu? Tipo, eu entendo que... Pera, o Cerveja 77, ele tá spamando por que eu não falo mal da Riot e por que eu tô com medo de falar mal da Riot. Dentro desse contexto, o que eu poderia falar mal da Riot? Me fala a sua crítica e eu acompanho a lógica. Porque, pra mim, a única crítica aqui para a Riot é que eles não cortaram mais time, porque eu cortaria ainda alguns times, ou colocaria outros, porque vocês sabem, né? Eu não botaria o Fluxo, eu botaria a Kabum. Até mesmo pelo planejamento. Então, se eu for criticar a Riot, é essa a crítica. Tem mais alguma outra cerveja?
ela acabou com o CBLOL, mas aí você tá em um museu pré-histórico, o seu vizinho é um Tiranossauro Rex, o seu outro vizinho é um pterodáctilo, tá ligado? Você ainda tá comentando sobre isso, porra? Tipo, isso foi necessário. Eu concordo que acabar o CBLOL e virar a Liga das Américas foi algo muito impactante e até chato no começo. Mas economicamente falando, era necessário, porra. Tipo, como que eu vou criticar a Riot por cortar time, sendo que quando a gente recebe, por exemplo, CEOs dentro do Gacyp, programa meu, eles falam que eles não estão fechando a conta no verde. E é sempre vermelho, vermelho, vermelho. Times precisaram sim ser cortados. Times que têm mais prioridade por N fatores permanecem na competição e ganham uma fatia maior do bolo, entendeu? E novamente, pra mim até cortava mais time pra que essa fatia seja maior para os times em que estão presentes e que eles possam colocar ainda mais dinheiro, investir ainda mais e ter retorno e quem sabe fechar no verde. Então, o que você quer exatamente que eu fale mal da Riot, entendeu? Você pode dar a sua crítica para mim, eu acompanho a lógica. Eu só não tô entendendo você fazer questão de eu criticar a Riot. Você fala do fluxo, mas a Fúria não ganhou e não fez porra nenhuma no LoL também. Meu querido, o que acontece? Comparando a Fúria e ao fluxo, né? O que acontece? A Fúria, pra mim, eles têm um claro problema de gestão e de execução dentro da empresa. A Fúria tem algumas boas tentativas, mas sempre sai pela culatra. O fluxo, quando entrou no CBLOL, que foi ano passado, eles inflaram o salário de jogadores, tá? Eles pagaram muito e não tiveram retorno algum. Nem se eles ganhassem o CBLOL, que foi o caso da Loud, com a folha salarial deles, eles não teriam retorno ainda assim. Pelo contrário, o rombo ia ser colossal de qualquer forma. Terminaram 2 vezes em 6º lugar, devido ao tanto de gasto de dinheiro e não ter sido algo sustentável para a própria empresa. Precisaram recuar, contrataram jogadores extremamente de não baixo nível, mas de não nível do CBLOL, tá? E estão nessa. Estão indo para 2025 exatamente nessa em que estavam em 2024. Entendeu? Mas, tipo, eu não quero fazer isso, guys. Uma conversa sobre discutir sobre times necessariamente, ou qual time que precisava ficar na franquia ou não. O grande ponto aqui é sobre o que o Kina trouxe, entendeu? Sobre os jogadores ter sido cortado de forma injusta, sobre a Riot ter acabado com o CBLOL e todo mundo estar dando prioridade para jogadores importe ao invés de brasileiro. Vocês conseguem citar jogadores brasileiros do CBLOL que ficaram sem vaga, mas merecia a vaga? Eu quero entender. Tipo, é porque quando a gente fala sobre merecer, eu acho que fica um pouco mais profundo. Eu acho que merecer, todo mundo merece uma outra chance de ser contratado e de tentar performar. Então o ponto aqui não é sobre merecimento, é sobre um ponto de vista específico. Vocês citaram muitos jogadores da INTZ, Ninja Canalha, quem mais? Damage e tudo mais. Os guerreiros, eles passaram muito tempo nessa INTZ, amargando aí colocações bem lá de baixo, né? E nesse split para a INTZ, ele não foi tão proveitoso. Vocês entendem que tem motivo deles não estarem sendo cogitados para o Tier 1? Não é como se fosse um preconceito, não vamos contratar brasileiros. Não, mas tem sentido, entendeu? Tem sentido. Eu acho que esses jogadores, eles precisam sim ter espaço, mas ter espaço no Tier 2. Pra mim, Ninja Canalha é jogador do Tier 2, entendeu? Super Kleber. O Super Kleber é um exemplo muito bom, inclusive. É muito bom. Cara, mas veja bem. Esse top laner aqui, ele vai ser um top laner chinês, 99%. Zotv, possivelmente. Fluxo, Gigo ou Dokla, FNB, Dokla ou algum jogador Américas, Robô e o Weiser. Se o Super Kleber entrasse aqui, ele seria o pior top laner.
Ele seria o pior top laner, claramente. Exceto algum top laner possível do fluxo, né? Ou ele seria do fluxo, entendeu? Então, tipo... É tão estranho assim o Super Kleber ter ficado de fora e possivelmente ir pro Tier 2? Entendeu? Não é certeza esse Zotiv, viu? Na verdade, eu acho que ele é uma incerteza, cara. Por mais que aqui esteja encaminhado, eu não me lembro, mas a gente conversou sobre isso na planilha. Tipo, então, sendo honesto, eu não acho que. Eu não acho que seja tão louco assim a gente pensar em alguns jogadores que ficaram de fora. Falem mais nomes aí. Nós comentamos sobre Damage, Yamp e Ninja Canalha. Para mim, são jogadores Tier 2, entendeu? Netuno, gente, eu coloquei o Netuno na minha tier list de AD como o segundo melhor AD Carry do Brasil. Eu acho que esse é o meu maior arrependimento em vida. Porque o Netuno, ele não performou nem nível Academy no ano de 2024. E ele tinha o Céus do lado dele. Jogador que foi contratado para ir para LCS. Pra Liga das Américas Norte, né, no caso. Então, e o Makes, belo bait, dog, mas eu não cairei. Makes é jogador Tier 2. Leleco, pra mim, também é jogador Tier 2, tá? Leleco, para mim, é jogador Tier 2. Tipo, a menos que ele entrasse aqui no fluxo, mas aí tem o Fu, entendeu? Mas aí tem o Fu. O Marvin possivelmente entra aqui nesse fluxo também. Piloto, cara, é porque mid laner, ele é uma coisa complicada. Nós precisamos entender, às vezes, saiam um pouquinho de olhar para o lado individual. Eu gostaria muito de ver o piloto no Tier 1. Mas ele com certeza vai para o Tier 2. E com isso eu pergunto para vocês. Quem vocês daqui tirariam para colocar o piloto? Não tem espaço. Por quê? Porque assim, a Liberty saiu. Esses jogadores em que vocês estão falando, eles entrariam tipo numa Liberty do CBLOL, numa INTZ do CBLOL. Ou atualmente nesse fluxo. Entendeu? Porque são jogadores em que o nível não é claro que eles são bons. E caso você bata o olho aqui nesses jogadores, são jogadores em que você pode afirmar que o nível é bom. Entendeu? E o Cells ele tá na Liga das Américas Norte. O Tuts ou Greve, guys, o Gravitar ele é melhor do que o piloto. Eu sei que vocês amam e têm tesão de falar mal do Greve. O Greve tem alguns problemas individuais para mim. Não faz sentido ele não jogar com campeões carries e agressivar, mas Gravitar, para mim, o pacote dele é melhor do que o do piloto, tá? Eu acho. Tipo, o problema para mim do Greve, eu falei já individualmente para ele, numas conversas nossas, é que pra mim, ele e o Aegis precisam se separar, tá ligado? Precisa. Pra mim é uma necessidade. Eu acho que um limita o outro, entendeu? Sabe aquele relacionamento tóxico em que ambos não conseguem dar adeus para o outro? É isso. Eu enxergo a Aegis e Greve exatamente assim. A Aegis puxa o Greve a ser puta e picar Sion e o Diabo a 4, e o Greve puxa o Aegis a ser Xuxa, a picar Lilia e o Diabo a 4. Isso não deveria acontecer, entendeu? O mid laner, mesmo referência, tinha que entrar nesse time, dar tapa na cara do Aegis e falar: você vai picar tanque e você vai jogar bem de tanque, senão eu vou quicar você, caralho. Entendeu? Pra mim, tá algo completamente desgastado e ambos, um tá fazendo mal para o outro, mas o Gravitar, ele é muito bom. Não é à toa que ele é campeão brasileiro, guys. Não tô entendendo de onde você tira que o Morteus é nível Tier 1 e o Ninja não é nível Tier 1. Eu não tô entendendo aonde você disse que eu afirmei que o Morteus é nível Tier 1. Eu englobei os jogadores, mas caso você queira falar individualmente, o Morteus é uma aposta em que a Cade está fazendo e o Sil está fazendo em pegar um jogador promissor do Academy, que mostrou muito trabalho e um bom desempenho, levar ele para o Tier 1 e evoluir ele. Isso é uma aposta, tá? O Morteus, ele é bom, entendeu? Hoje ele é melhor do que o Ninja Canalha? Provavelmente não. Mas o Sil deve enxergar que o Morteus tem um teto maior do que o Ninja Canalha.
o que é mais fácil. Por quê? Porque o Morteus, nesse ano, tava dando gap no Academy, enquanto o Ninja tava tomando taca no cu no CBLOL. Então, tipo, entender o lado da gestão, do lado empresarial, não é tão difícil assim, entendeu? E, tipo, eu gosto do Ninja. Eu quero ver ele em um time bom, porque o cara, ele jogou, tipo, na Rensga, jogou com Minerva e jogou depois na INTZ. Como o cara, ele se destaca assim? Não tem como. É como se ele tivesse uma âncora no pé dele, arrastando ele pro diabo que o parta. Agora, bota ele em um time bom, em um time bacana, ele vai evoluir, tá ligado? Ele vai evoluir. Mas como evolui se o nível coletivo é uma desgraça do time? Entendeu? E isso falando individualmente de jogadores. Mas, enfim, pra gente concluir, porque estamos já divagando nesse assunto, eu entendo o ponto do Kina, mas eu acho que a nossa região, a nossa liga, precisa sim de importes para melhorar o nível. Eu só mudaria alguns esportes, alguns importes, especificamente o da Loud. Falei, tô leve. Os possivelmente da Loud, né? Que é o Insome, suporte e provavelmente o Wiz Jungle. Eu mudaria isso. Eu não acho que vão melhorar o nível, tá ligado? Eu queria um nívelzinho um pouco acima desses caras. Falei, estou leve. Marvin é muito melhor do que o Morteus, Mini. Não viaja. Gente, eles estão colocando coisas na minha boca. E não é hambúrguer e não é nada comestível. Que eu gostaria. É aonde eu falei que o Marvin é pior ou melhor do que o Morteus, caralho? Aonde foi que eu falei? Eu acho o Marvin melhor do que o Morteus. Mas o que o cu tem a ver com as calças? O Sil trabalhou e viu diariamente o Morteus lá na Cade. Olhou na cara dele, olho a olho. Por que que o... E, tipo, ele é bom. Por que que o Sil arriscaria, entre algumas aspas, contratar o Marvin, que é da PEN, por mais que ele seja bom, sendo que ele acompanhou o Morteus, e o Morteus claramente tem um nível muito bom. Entendeu? Tipo, eu não sou contra o Marvin. Eu acho o Marvin um excelentíssimo jogador. Eu acho ele doido, mas ele é excelente, entendeu? Espero, na verdade, que ele tenha uma proposta melhor até do que a do Fluxo, né? Porque ele entrando nesse time aqui, ele vai disputar para não ser o último lugar dessa competição, entendeu? Ele vai lutar ali pela performance individual dele diariamente e não necessariamente por uma colocação na tabela do CBLOL, tá ligado? Mas eu acho ele bom. Mas tá bom. Mas tá bom. Vai lutar junto com a Loud pelo último lugar. Loud não. Loud não. Mais respeito com a INTZ verde, tá? Canalha. Eles mudaram o nome e você fica aí sendo atrasado, zaralhando eles. Nana, Nina, não.